Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o processo de descolonização da África que aconteceu, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então vou retomar algumas coisinhas e vou explicar o que aconteceu especificamente na África durante esse período de descolonização. Vamos lá então? Então, só lembrando que a colonização da África, ela acontece em duas etapas diferentes. A primeira acontece durante o período do colonialismo, né, quando alguns países europeus, nesse caso especialmente Portugal, vai dominar algumas regiões da África, né, como aparece aqui, Angola e Moçambique são algumas das regiões que acabam sendo colonizadas pelos portugueses. Durante o período do neocolonialismo, especialmente no século XIX, você tem uma intensificação desse processo, na qual potências europeias, especialmente Inglaterra e França, mas também Bélgica, Alemanha e Itália, vão conquistar esses territórios. Eles vão dizer que eles estão levando civilização para pessoas bárbaras, estão levando capitalismo, democracia, estão levando cristianismo para esses povos. Mas na verdade o que eles fizeram foi dividir a África entre eles e praticamente toda a África acabou parando na mão dos países europeus, das potências europeias, não só a África, mas a Ásia também. Agora, o que aconteceu foi que depois da Segunda Guerra Mundial, as grandes potências europeias, especialmente Inglaterra, França, Alemanha e Itália, estavam destruídas. E num contexto de Guerra Fria, começa a surgir um sentimento de nacionalismo muito grande nas colônias. Então, alguns países africanos, algumas colônias africanas vão pensar assim: por que a gente está lutando pelos outros? Por que a gente está lutando por aqueles que não nos respeitam? Por que nós estamos se esforçando ou por que nós continuamos como colônias de países que não respeitam a nossa identidade nacional? E aliado a isso, a gente vai ter a fomentação de guerrilhas armadas que tinham uma inspiração libertária comunista e queriam lutar por sua independência. E com isso, nesse período depois da Segunda Guerra Mundial, os países africanos vão lutar pela sua independência, eles vão lutar contra os países europeus, contra as metrópoles, nesse processo de luta por descolonização. Agora, como é que funcionou esse processo? Ele funcionou principalmente através da formação de guerrilhas. Então, o que é guerrilha? Guerrilha, ao contrário de guerra, guerra normalmente acontece entre países diferentes, com exércitos oficiais, com exércitos uniformizados, treinados, equipados que se enfrentam no campo de batalha. Guerrilha, normalmente, ela acaba sendo informal, ela não é necessariamente oficial. Eles não têm sempre uniforme, e eles também usam táticas diferentes, são táticas mais furtivas. Então, eles atacam e acabam desaparecendo no meio do mato. Eles fazem guerra mais não convencional. Então, vão começar a surgir movimentos de guerrilha armada para lutar contra os países europeus ou contra os governos que eram obedientes aos países europeus. Então, boa parte desses movimentos guerrilheiros, eles eram movimentos anti-governo, eles eram movimentos que lutavam contra as metrópoles e contra o governo que era apoiado por essas metrópoles. Boa parte dessas guerrilhas tinha inspiração comunista, Então, eles tinham treinamentos militares, usavam a K-47, eles eram inspirados no que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na China, para eles fazerem as suas guerras de guerrilhas, pela sua independência. Só que eles precisavam de algumas coisas, Então, o que eles precisavam? Uma guerrilha precisa de soldados, E uma outra coisa que eles precisam é de armas. Como é que eles conseguiam essas duas coisas? Era muito comum acontecer nessas guerrilhas que lutavam contra os governos a contratação ou o recrutamento de soldados mirins, de soldados infantis. Como é que funciona isso? Essas guerrilhas iam para vilas de pescadores, de camponeses, sequestravam meninos de 10, 11 anos, davam uma camaçada de pau neles, faziam uma lavagem cerebral neles, recorriam a muita violência para transformar esses meninos em soldados, com lavagem cerebral, com doutrinação, com uso de drogas, para que eles acabassem se transformando em soldados mirins.
Armas, como é que esses países conseguiam armas, como é que essas guerrilhas conseguiam armas? Normalmente, através do contrabando de armas com tráfico internacional de armas. Então, traficantes internacionais de armas, eles acabavam vendendo armas para essas guerrilhas, mas para eles conseguirem isso, eles às vezes utilizavam diamantes de sangue, que eram diamantes extraídos de maneira ilegal, né, que alimentavam esses traficantes e que faziam com que eles trocassem esses diamantes por armas. Isso podia acontecer com diamantes, podia acontecer com ouro, com outras riquezas, com marfim, com madeira, com outras riquezas naturais que existiam lá na África. E dessa forma, né, através desse contrabando, essas guerrilhas, elas conseguiam armas e conseguiam também os seus soldados. E então eles lutavam contra o governo. E quando eles lutavam contra o governo e finalmente conseguiam assumir o poder, eles não se tornavam um governo democrático, justo, honesto, que pensava em todos. Não. Na verdade, eles se tornavam um governo tão violento, corrupto, ou até pior do que o governo anterior. Então surgiu uma outra guerrilha que iria lutar contra esse governo que estava lá. E o ciclo se perpetuava. E tem um filme que fala sobre isso, que o nome do filme é Diamantes de Sangue. E nesse filme, um dos personagens, que é um africano, ele diz TIA, This is Africa, ou seja, a África é assim, essa guerra é um modo de vida, essa guerra ela se perpetua porque isso é uma das características dos africanos. Essa é uma abordagem que esse filme, Diamante de Sangue, traz. Tem outros filmes que abordam isso, né? O Senhor das Armas, com Nicolas Cage, fala muito bem sobre isso. Beast of No Nation, que é um dos filmes da Netflix com o Idris Elba, ele também fala sobre essas guerras civis que acontecem lá. Então, são alguns exemplos de filmes que falam sobre esse processo de guerrilhas que levou à descolonização da África. Quais que foram as consequências que você teve desse processo de descolonização que aconteceu dessa forma? Primeiro, uma miséria muito grande. Os países europeus que colonizaram a África não se preocuparam em desenvolver a África. Na verdade, quanto mais atrasada ela fosse, mais dependente ela era dos países europeus, era melhor para eles. Então, quando esses países se tornam independentes, o legado que fica é de uma miséria muito grande. Além disso, entre esses países acontece guerra civil. Né? Então, o que é uma guerra tradicional? Um país contra outro. Guerra civil. Uma guerra que acontece entre a população de um próprio país. E quando você tem essas guerrilhas lutando contra o governo, existe o risco muito grande de acontecer uma guerra civil, da população se dividir, um se torna partidário do governo, outro se torna partidário dos rebeldes, e você tem uma guerra entre governo e rebeldes que acaba massacrando o povo. Isso é o que nós chamamos de guerra civil. E algumas guerras civis na África se estenderam por 50, 60, 70 anos, como aconteceu na Guerra da Somália. Às vezes essa guerra era étnica, porque os africanos eles são divididos em diversas etnias diferentes. Eles são divididos em grupos, tribos, etnias que são diferentes entre si. E às vezes uma etnia está no poder e ela acaba fazendo uma limpeza étnica, matando pessoas de etnia diferente. Foi o que aconteceu em Ruanda, por exemplo, quando os Hutus massacraram os Tutsis. Né? Então você tem limpeza étnica acontecendo, uma guerra na qual algumas etnias, minorias étnicas, acabam sendo massacradas. Uma outra característica muito forte que aconteceu durante o período do colonialismo e do neocolonialismo é que os países europeus não ligavam para a cultura local. Os caras eles eram africanos, os caras eles são pagãos, os caras têm superstições, têm crenças, os caras são atrasados, então a cultura deles eles não estavam nem aí para valorização, para preservação dessa cultura. Então foi imposta uma cultura branca, uma cultura europeia sobre esses países africanos. E além de você impor essa cultura, os europeus eles também criaram fronteiras artificiais. Então, quando os países foram formados, esses países que foram formados não respeitaram as divisões étnicas entre as tribos diferentes que existiam lá na África. Qual que é o resultado disso? Quando os europeus foram embora, eles deixaram para trás um legado de miséria, fronteiras artificiais com grupos étnicos diferentes que
tiveram essa cultura destruída e desvalorizada e agora estão por conta própria, o que vai acontecer uma guerra civil entre essas potências. E se a África está do jeito que ela está hoje, né, boa parte disso é culpa dos países europeus durante esse período do neocolonialismo. E aqui a gente tem alguns exemplos de, na verdade, uma lista de mais de 40, 50 conflitos diferentes que aconteceram na África. Tá? Então, isso aqui eu só vou colocar 4 aqui, mas na verdade aconteceram mais de 40, 50 conflitos diferentes. Ruanda, né, é um conflito que aconteceu numa ex-colônia belga, né, na qual os belgas dividiram os locais entre Hutus e Tutsis. Essas etnias nem existiam, mas eles privilegiavam os Tutsis. E quando os belgas vão embora, depois da independência de Ruanda, os Hutus que assumem o poder, eles se vingam dos Tutsis. E a forma como eles fazem isso é num grande massacre étnico, principalmente na base do facão, na base do machete, onde é que mais de 500 mil pessoas são mortas de maneira brutal, né? E você tem corpos jogados pela rua, todos eles mortos, a facão, mulheres, crianças, velhos, todo mundo morto dessa forma. Angola e Somália também tiveram guerras civis que se estenderam por vários anos, né? Somália teve uma guerra civil que durou aí aproximadamente 70 anos, que detonou a economia e a população somali, né? E Serra Leoa também é uma região onde é que você tem diamantes de sangue, né? Onde é que você tem uma guerra civil que acaba sendo alimentada por essa extração ilegal de diamantes de sangue, como fala no filme Diamante de Sangue. Esses são alguns exemplos, mas existem muitos outros exemplos históricos e exemplos atuais, porque guerra civil continua a acontecer lá na África, né? Então você tem várias guerras civis acontecendo nesse momento lá na África. E a situação deles não é boa e também não tem grande perspectiva de melhorar. Então esse é o processo que aconteceu de descolonização da África e a consequência do colonialismo e do neocolonialismo que eles deixaram para os africanos. Beleza, pessoal? É isso daí. Um abraço.